Salmos 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Pode parecer um salmo simples, mas é um salmo em que o salmista Davi, ele expressa a grandeza do nosso Senhor. Irmãos, se nós tivéssemos a consciência do Deus que nós servimos ou dizemos servir, certamente obedeceríamos mais, certamente pecaríamos menos, certamente viveríamos maiores experiências com o Senhor. Por isso o Senhor disse que muitos o adoram de lábios, com o coração dividido. Porque muitos que dizem Senhor não refere-se a um Deus conhecido por si, não conhece o próprio Senhor. E aí o Senhor nos orientou a ler a sua palavra infinitamente profunda, porém, ainda assim, não é possível alcançar a grandeza desse Senhor, a menos que nós busquemos na sua profundidade em oração. Assim podemos chegar um pouco mais perto de quem é esse Deus. E o salmista vem descrevendo, e nada na Bíblia é em vão, irmãos. Tudo aqui tem um propósito, cada vírgula, cada ponto, cada palavra, a cada repetição. O Senhor permitiu chegar até nós para que tivéssemos assim uma orientação, tivéssemos assim consolo, edificação, repreensão, e tivéssemos aptos, quando a trombeta tocar, de chegarmos na glória do Senhor e sermos convidados a entrar no reino que nos foi preparado. Irmãos, quando o salmista, aqui um dos versículos que chamou a minha atenção, e eu vou focar nesse versículo, na verdade, no versículo 5 diz: a voz do Senhor quebra os cedros. E aí eu fui procurar o que era cedros. Cedros são árvores robustas, fortes, árvores que ficam sobre o Líbano, que são montanhas rochosas, impossíveis de quebrar. Mas o Senhor quebra os cedros. O Senhor que nós conhecemos é um Senhor que quebra os cedros, árvores impossíveis de se quebrar, pois sua fortaleza é a rocha, e mesmo assim o Senhor quebra. Então, eu já digo para os irmãos que não importa o cedro que está diante de ti, não importa a rocha que está diante de ti, não importa, o Senhor é o Deus que quebra, Ele é o Senhor. Irmãos, e é a sua voz, assim como todas as coisas foram criadas no haja do Senhor, a manifestação do seu poder também acontece no haja. Por isso que a palavra de Deus diz que nós fomos criados para termos conexão com o Senhor. Por isso mandamos glória e recebemos do céu a sua manifestação. Por quê? Porque o Senhor é aquele que trabalha com conexão. Então, nós acreditamos que a voz do Senhor, quando nós emitimos
som para o céu. Ele também emite som para nós no mundo espiritual, um mundo que não vemos, mas o mundo em que, acreditemos ou não, vivemos. Estamos no mundo físico, mas aqui também é o mundo espiritual. Você também é espiritual. Sua alma é eterna. Seja para a morte ou para a vida, você vai viver eternamente. E aí ele disse: ele os faz saltar como bezerro, ao Líbano e Sirião como novos, na minha Bíblia, unicórnios, ali como filhotes de bois selvagens. Irmãos, ele está dizendo que as montanhas saltam quando ele fala. Se ele falar, as montanhas irão saltar. Eu não sei se você entendeu, porque eu não vi ninguém recebendo ainda, mas eu não sei se você chegou no último domingo de 2025 com uma montanha diante de você. Mas eu quero dizer mais uma vez para você que a voz do Senhor também destrói, também destrona, também desfaz, também faz com que montanhas se movam. Ele está no meio de nós. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Irmão, é possível? E aí eu fui fazer uma pesquisa rápida, porque a gente precisa ter o conhecimento dessas pequenas coisas para entender o contexto. E a verdade é que, quando você fala de fogo, fala de libertação. Aquilo que é queimado, aquilo que é incenso, aquilo que é oferecido. O Senhor está no meio de nós para nos libertar. A voz do Senhor liberta. A voz do Senhor cura. O fogo representa a presença do Espírito. E Deus Santo e Poderoso, o Espírito está entre nós e quer fazer morada em nós. Nem todos, irmãos, que estão dentro da igreja, posso dizer agora, sem apontar, porque eu não conheço ninguém, e eu também estou inclusa, mas nem todos que estão dentro são morada do Espírito, e para ele entrar, ele precisa libertar. E esse é o fogo. Separa o fogo do fogo bom, separa o fogo do fogo que não é bom, porque nós vimos hoje em dia muito fogo que não é bom, irmãos. Muito fogo que não é verdadeiro, muito fogo, a gente olha e fala: caramba, o fogo desceu. E não foi, irmão, não foi a fonte, não foi do Senhor. É por isso que o Senhor separa, é por isso que o Senhor quer libertar, é por isso que o Senhor faz essa distinção, sim, do que é e do que não é. Ainda que estejam todos juntos, o joio e o trigo crescem juntos, e no momento certo o Senhor vai separar. E é esse fogo que o Senhor está dizendo: a minha voz separa a labareda do fogo. Ele é, irmãos, Ele está e Ele faz como Ele é, Senhor dos senhores. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E aqui foi o versículo que eu parei, eu fiquei ali meditando. Porque Cádiz, o deserto de Cádiz, irmãos, ele fica entre a fronteira, do sul de Israel, Canaã, e próxima do Egito. Dentro do deserto de Cádiz aconteceram coisas marcantes, como a morte de Miriam. Foi dali que foram enviados espias a Canaã, antes deles conseguirem chegar lá, Josué. Foi dali que Moisés, com a sua, feriu a rocha e saiu água no deserto. Mas foi também onde aconteceu a rebelião, onde aconteceram coisas também que não foram agradáveis ao Senhor, porque deserto é lugar disso. E é aqui o ponto que o Senhor quer tratar de nós. Porque talvez nós vamos terminar o ano dentro de um deserto. E o deserto separa-nos de pessoas. O deserto nos revela quem somos, como estamos e em que fase espiritual também estamos. O deserto, irmãos, ele é um lugar de coisas marcantes. E é por isso que o Senhor permite nos levar para o deserto. Principalmente quando estamos saindo do Egito, que para nós, simbolicamente, representa o mundo, representa o lugar onde não te cabe mais. E é interessante falar sobre isso, porque quando Deus dá uma ordem para o povo ser retirado, eles passam pelo deserto. Tinha lugar melhor, irmão? Sempre tem ali um caminho a se cortar, mas foi necessário passar pelo deserto. E deserto é o quê? É um lugar de
um sol escaldante, é árido, é seco, é escasso. É um lugar onde existem poucas pessoas. Você não vai ver um deserto com multidões de pessoas. Se você estiver no deserto, você vai passar por momentos de sequidão, talvez até de fome, porque não se encontra também vegetações. Mas é um lugar necessário, onde nós devemos passar. O povo, quando sai do Egito, passa por esse deserto de Cádiz aí, porque é a fronteira de onde eles estavam saindo e de onde eles queriam chegar. E aí o Senhor quer falar para mim e para você hoje: é necessário passar pelo processo, aleluia, de onde você está saindo para onde você tem que chegar. Tem processo, irmão, que tem que ser passado mesmo. A gente precisa passar pela moenda, precisa ser pisado mesmo, precisa ser para a gente crescer e entender que o cristão ele tem que ser maduro, principalmente nos dias de hoje. Senão uma cara feia nos impede de cultuar, senão a gente não consegue ter um bom casamento, nós não conseguimos ter uma boa amizade, porque todas as pessoas vão nos decepcionar e nos frustrar em algum momento. Mas o povo precisava passar, principalmente por quê? Porque o povo não tinha aprendido ainda, não conhecia ainda o Deus que eles serviam. E a prova disso foi qual, irmãos? Foi que eles começaram a murmurar quando eles viram o mar. O que Davi também diz, logo em seguida. Mas eles viram o mar e eles começam a murmurar: Moisés, por que nos tirou de lá então, Moisés? Para morrer aqui no deserto. Era esse deserto que o salmista está dizendo que a voz do Senhor faz tremer. Amém? Para morrer aqui no deserto. Foi para isso que o Senhor tirou você de lá da sua família, te encontrou na sarça ardente para chegar aqui e nos matar? Posso assim conjecturar? Aí o Senhor diz: Moisés, por que está clamando a mim? É sobre isso, irmãos. A Bíblia diz que ali foi o êxodo, né, o exílio, quando eles saíram do Egito. Eles permaneceram ali 40 anos por murmurar. Mas eles tiveram experiências enormes antes de se rebeliar de fato. Eles viram quando aninhas caindo dos céus, nem precisava guardar. Eles viram as roupas e as vestes, os sapatos crescerem junto com as crianças, nem precisavam se preocupar. Mas estavam ali sendo repreendidos pelo Senhor. E mesmo assim o Senhor cuidou. Não faltou água, porque nesse mesmo deserto Moisés feriu a rocha. Porém, nesse mesmo deserto teve ali a rebelião, teve ali a desobediência, a murmuração. Porém, nesse mesmo deserto muitos ficaram e não chegaram a Canaã. É sobre isso que o Senhor quer falar. Se você quer chegar a Canaã em 2026, você precisa vencer o deserto sem murmurar. Você precisa vencer o deserto de Cádiz dizendo: Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade, como já foi dito aqui. Eu te agradeço pelo deserto, pelo calor escaldante. Porém, a Bíblia vai dizer que a nuvem, o refrigério estava com eles, irmãos. Obrigada, Senhor, pela noite, porque a Bíblia diz, aleluia, que havia uma coluna de fogo junto com eles, mas ainda que tivessem que passar pelo frio, o Senhor não deixaria, irmãos. Mas eu te dou graças, porque na minha pesquisa, o deserto de Cádiz, no calor, no mínimo 38 graus. Sabe, no mesmo dia que deu 38 graus durante o dia, dá 0 graus durante a noite. Por isso no deserto muitos param. Por isso no deserto muitos morrem. Por isso que no deserto muitos deixam de crer. E o que o Senhor quer que nós façamos hoje é crer que a voz do Senhor é capaz de fazer tremer esse deserto. Se você está no deserto, se o Senhor permitiu você sentir aí olha aí, esse calor que nem é o calor todo, porque Ele tem aí, aleluia, um refrigério para você, eu tenho certeza, porque Ele é um pai de verdade. É um pai que se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra. É um pai que se você pedir a Ele peixe, aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, Ele vai te sustentar. A dificuldade da gente, como seres humanos que somos, é que nós queremos ser quem não somos. A gente quer mostrar que nós somos livres em certos momentos, que nós temos que mostrar que ainda estamos cativos.
Porque temos profetas que podem profetizar a libertação. Lembra de Ana? Ana não estava só enferma, não. Porque a Bíblia diz que o próprio Senhor Deus cerrou a sua madre. Não era uma enfermidade, irmãos. Ana precisava passar por aquele momento de deserto, momento de escassez, onde ela se achava incompreendida. Ela precisava passar. Porque a Bíblia me afirma que quando ela sobe e ela recebe a palavra do profeta, ela diz: eu estou atribulada. Ela não fala: não, eu estou bem. Eu estou bem, não estou bem, não, estou atribulada. Que o Senhor te conceda. A Bíblia diz que Ana, com o seu semblante, já não era mais o mesmo. E Ana não tinha recebido Samuel. Entendeu? Às vezes a gente peca aí, porque a gente engana a nós mesmos. Eu estou bem. Se não está, chama o profeta e fala: eu preciso de uma palavra profética na minha vida. Faça como Ana, que você vai crer, o semblante vai mudar, e aí quando a sua mente sair do foco que não deve estar, o milagre acontece. No deserto, no deserto espiritual, irmãos, nós somos deixados sozinhos um pouquinho. O Senhor não fala com a gente. No deserto espiritual, nós somos atacados. Lembra de Jesus? Foi tentado no deserto. Se o próprio Jesus foi tentado no deserto, nós não vamos ser, irmãos. Mas ele venceu como? Pelo poder da palavra. E aí a gente entra novamente nisso, no poder da palavra. Porque em vez da gente gerar vida ao que está morto, a gente mata o que tem vida. Em vez de nós falarmos: vale de ossos secos, eu te dou uma ordem, levanta. Ossos criam vidas. A gente murmura. A gente se vitimiza. A gente procura o vizinho para falar dos nossos problemas, em vez de procurar ele para falar de Jesus. Em vez da gente chamar os nossos amigos para falar: olha, eu passei pelo deserto, mas há esperança. Vou contar aqui uma novidade para os irmãos. Uma novidade para alguns, mas vamos como testemunho, né? Eu passei por um momento de deserto no 2025. Momento em que eu pensei que o céu já tinha se fechado para mim. Pessoas me traíram. Não estou me vitimizando, é um fato. Portas se fecharam. Enfermidade apareceu. Eu grávida, irmãos, nem preciso nem falar que eu passei. Os pastores acompanharam algumas pessoas. Só que eu não tenho que falar para vocês somente o que eu passei. Eu tenho que falar o resultado. E sabe qual foi o resultado? Eu venci todas as minhas provações, porque o Senhor fez tremer o meu deserto. O Senhor fez sair água onde não tinha. O Senhor abriu parede onde não tinha. O Senhor tirou pessoas de onde não deveria estar e colocou outras. Ele faz. Mas nós não cremos, irmãos. Nós não cremos que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Porque você vai sair daqui. Tem gente que fala assim: não, cristão. O pastor falou aqui, foi bem feliz. Cristão não pode passar fome, não pode passar sede, não pode ter falta de dinheiro. Cristão não pode passar aperto. Eu não sei que evangelho é esse, não. Ah, mas Jesus disse, Deus disse que Ele iria suprir. Ele vai suprir, mas para Ele suprir tem que faltar. Tem que ter esse momento de escassez para a gente valorizar o que a gente tem, irmão. Nós somos muito rebeldes. Ovelha. A gente é ovelhinha bonitinho, mas ovelha é um animal mais rebelde que tem. Mais difícil de lidar. Por isso que o pastor tem um cajado com um negócio para puxar a ovelha. Porque a ovelha é desobediente. Nós somos assim, nós somos rebeldes. Mas o Senhor é um pai bom. Que Ele olha para nós e fala: oh, meu filho, é para cá. Ele vai lá e tira a gente. Aí Ele levanta os pastores para, né? para dar uma puxada na gente de vez em quando, que a gente precisa, irmãos. Nós precisamos crer que se o vento está soprando, a voz dele faz o vento cessar. Você lembra de Pedro? Foi falado já. A voz dele traz o vento. Você lembra quando Jesus vai subir para se consagrar no monte? Ele fala para os discípulos assim: vai para outra banda, e eles vão. E aí Jesus está lá de longe, o vento vem soprando, o vento vai balançando.
Aí quando eles acham que estão sozinhos, que não vão conseguir, Jesus vem andando sobre o mar. Ele tem um pós, ele tem uma carta na manga, ele está um passo à frente de nós, à frente do inimigo que nos cerca. Ele está lá, onde você não chegou ainda. Entenda isso, não tem por que ficar ansioso, porque ele já está lá, onde você ainda não chegou. Não tem por que se preocupar com as portas que ainda não se abriram. Se ele prometeu, ele já está lá. Não tem por que se preocupar se o marido ainda não se converteu, se a esposa não se converteu, se a casa está de perna pro ar. Você tem que se preocupar do seu posicionamento, porque ele disse e ele cumpre: aqueles que me obedecem serão abençoados. Está aqui no último versículo: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Sabe quem é o povo do Senhor? Não é aquele que frequenta a igreja, é aquele que obedece a sua palavra. Se você não é somente ouvinte, mas é praticante, meu amor, seu joelho é o telefone do céu. Não tem diabo que vai te parar, não. E eu falo sem medo, porque eu sou mulher também que oro. E falo para os irmãos: a gente pode orar mais. Eu posso orar mais. Eu me cobro todo dia: Senhor, hoje eu não fiz uma devocional, porque minha bebê passou mal, porque eu levantei já meio irritada, porque a gente está de TPM, porque o marido brigou com a gente, porque a gente não foi compreendido. Já passou a hora do devocional, já tem o almoço, mas você está ali: Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso melhorar. E Ele está ali com você. Deus é um Deus presente, não é um Deus distante, não. Ah, eu não sou digno. Eu ouvi isso: eu não sou digno de estar na presença do Senhor. Irmão, você é um povo chamado, escolhido, separado, tomado. Ele morreu por você. Não foi para ver você assim, foi para ver você assim. Porque soldado recebe medalha de cabeça em pé. Então o que eu vou falar para vocês é o seguinte: quer receber medalha em 2026? Ergue a cabeça, obedeça ao Senhor, que a vitória vai chegar. E eu falo com convicção, não somente do que eu leio, mas do que eu vivo também. O milagre não é somente para quem fala que crê. O milagre é para quem persevera, para quem resiste o calor, para quem resiste a solidão, para quem resiste à escassez. Não é fácil? Não. Não é não. Ah, mas não é não. A gente, tem hora que a gente vai falar: Senhor, vai questionar para mim, irmãos. Não foi porque Jó não questionou que eu acho pecado, não. Você não pode murmurar. Mas acredito que perguntar para Deus não é pecado. Todo filho te pergunta, não te pergunta: mãe, por quê, mãe? Por quê? Por quê? Por quê? Então, pergunta para Deus também. Mas aí você quer ouvir Deus falar? Abre a palavra, solta um pouco o telefone, tá bom? Solta um pouco das pregações coach, solta um pouco das pregações que você vence, que você é, que você pode, que a gente não pode nada. Foca na palavra que Ele vai te responder e vai te dar força para chegar. Eu estou aqui hoje, irmão, vocês não sabem da minha noite, mas eu estou aqui hoje porque eu falei: não, eu tenho um compromisso com o Senhor. Não tem calor, não tem filho, não tem marido, não tem ninguém. Porque se nós não deixarmos para fazer a obra também, não tem como oferecer a Deus, né, irmão? Chegar no céu de mão vazia com o bolso cheio. Tem que chegar no céu de mão cheia e bolso vazio. Senhor, eu dei todas as minhas sementes, está tudo aqui o resultado. O Senhor quer de você que essa cadeira seja preenchida do seu lado. Em meio ao deserto, irmão, dá para sobreviver. Porque a nuvem está com você todos os dias. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, neste lugar. Porque a coluna de fogo está com você todas as noites. Quando você deita a cabeça no seu travesseiro e você fala: ah, Senhor, queria tanto que fulano me entendesse. Ah, Senhor, queria tanto ter uma amiga ou um amigo de verdade para contar. Ah, Senhor, queria tanto que a porta se abrisse para mim. Às vezes, a gente se encontra igual a Asaf. Asaf também aqui no Salmo 73. Ele vai falar: eu invejei. Asaf, irmão, quando chegou na sua idade de parar, ele era levita da casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Asaf, ele invejou aqueles que estavam lá, porque ele falava: caramba, eu sempre fiz com o coração, aí chega lá quem não faz. Posso aqui, irmão, conjecturar, meu tempo passou.
Mas aí o Senhor, eu posso dizer assim como levita na casa do Senhor também, que Asaf devia pegar seu instrumento e tocar nas madrugadas, todo empoeirado, trazendo à memória aquilo que ele tinha vivido um dia, mas Deus estava ali com ele, naquela solidão. E um dia Davi, lá daquele lugar, lembra dele, manda ele entrar no templo e manda ele tocar. E ele fala, até que entrei no templo do Senhor e entendi. Entendeu o processo que passou, irmão? Você vai entender o processo que está passando. Você só precisa resistir. Porque a gente tem mania, muita gente tem essa coisa de ir para a praia dar 3 pulinhos, 7, não sei, nem lembro. Para poder falar, meu ano vai ser bom. Vamos usar branco para ter paz, vamos usar vermelho para ter amor. Vamos usar rosa que eu quero me apaixonar. Vamos usar amarelo que eu quero ficar rico. Se você entrar o ano 2026 do mesmo jeito, você vai viver as mesmas coisas. Porque é semente. Eu recebi uma orientação seguinte. Eu não tinha tempo para ler, irmão. Ah, tem sim, não tinha não. Não tinha. Eu confesso para os irmãos que o tempo que eu podia ler, eu estava dormindo, porque eu estava com sono. Que maternidade, eu não sei quem é mãe aqui, mas minha filha não dá muito trabalho não, mas eu tive muito trabalho no meu pós-parto. Emocional, enfim. E eu falava, Senhor, eu tenho que ter tempo para estudar, porque eu não gosto de ler só não, eu gosto de estudar. Aí eu recebi uma orientação que eu vou dar para os irmãos, é a seguinte. Um livro muito bom de ler, né? Além de Provérbios, é também Filipenses, porque Filipenses, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Filipe muitas coisas que a gente precisa viver hoje. Nos orienta. Eu recebi a orientação assim, olha, você vai abrir o livro, você vai ler um versículo, vai meditar nesse versículo o dia todo. E aí vai te dando sede. Irmão, eu parei para ler um versículo no Filipenses, já cheguei em Salmo. Aí já li esse versículo, já pesquisei, já escrevi, está aqui a pregação. Precisou, irmão, um versículo de uma atitude. O Espírito multiplica aquilo que você tem intenção de fazer, que é bom. O tempo para, as coisas melhoram. Às vezes não dá para fazer 6 da manhã, que foi a hora que você acordou, mas para lá pelas 10, antes do almoço, depois do café. Ah, Senhor, não deu para ser o primeiro, mas vai assim, vai aos pouquinhos, que você vai chegar. Agora não para não. Não acredite que ouvindo só aqui às quartas e domingo uma palavra vai te sustentar todo dia. Porque, irmãos, você precisa todo dia de alimentar o Espírito. E esse deserto vai tremer. Você vai levantar, vai botar o pé no chão. Satanás vai falar assim, ela levantou de novo. Não adiantou o calor, não adiantou aquecer a fornalha, mas não. Ele levantou, ela levantou. Não adiantou enfrentar ela igual Penina enfrentava a Ana, não. Ela levantou e adorou. Não adiantou jogar na cova dos leões, não. Ela levantou e adorou. Ele levantou e adorou o Senhor. E os leões vão se calar. Irmão, é para quem crê. Isso não é história da carochinha, não. Os leões famintos não comeram. Não rosnaram. Ficaram quietinhos, porque a voz do Senhor faz tremer todas as coisas. Você foi feito no haja, e no haja ele se manifesta. Você foi feito no vai, aleluia, vai no barro, e no barro ele também se manifesta. Não foi criado, ele podia ter te criado e me criado de cristal, de ouro. Ele criou de barro, sabe por quê? Porque o barro, para ser firme, tem que ser pisado, tem que ser amassado. Mas também quando ele está, minha filha, se ele for muito pisado, quando ele estiver pronto para quebrar, vai ser difícil, hein? Então aceita o processo. Senhor, está aqui meu chamado. E se reuniu com a família, traz Jesus. Está na igreja, adora Ele em espírito e verdade. Se desliga de todo mundo. Está em casa, irmão, teve um tempinho, porque vai aparecer. Quando Ele vê a tua intenção do coração de melhorar, Ele vai te dar o tempo. Você vai usar, você vai crescer, você vai amadurecer. Você vai dar frutos, porque antes de dar fruto, a raiz tem que fortalecer primeiro. E aí, antes de você dormir, você vai pensar assim. Não vai mais pensar assim, ah, Senhor, queria tanto que fulano se convertesse, não. Obrigada pela vida do fulano, Senhor. Ensina ele a te amar, ensina ele a te conhecer. E o Senhor vai usar você. Então, esteja preparado para isso.
Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Talvez até antes de sair de casa pensou: não vou não, está muito calor. Poxa, eu tive um sábado corrido, estou muito cansado. Mas aí pensou: não, eu vou sim, porque eu preciso de uma força extra. Preciso de uma força que vem do céu. E o Senhor hoje me trouxe aqui, trouxe os irmãos aqui, para profetizar na sua vida que ainda há esperança, mesmo no deserto. Um dia o Senhor falou assim para mim, assim, eu fui chamada para ir numa igreja, não foi para pregar não, foi para louvar. E quando eu cheguei lá, eu olhei e falei: ai, Senhor, preciso ir embora. O Senhor fica. Não, vai embora, fica. Fiquei, irmãos. Nessa época, eu fazia muita agenda, só ficava em casa segunda-feira. E recebia pessoas na minha casa para orar. Os jovens, era assim. Quando a gente está dentro do ministério, a gente não percebe, mas hoje eu vejo. Aí, quando eu fui nesse ministério, eu falei: ai, vou fechar o olho. Não, abre o olho. Aí eu cheguei para a irmãzinha, estava cheio. E a tribuna, lá todo mundo me conhecia, porque Mauá é pequeno, todo mundo me conhecia. E eu falei assim: irmãzinha, não quero oportunidade não, tá? Ela: não vai dar para dar oportunidade não, tem muita gente. Eu falei: ai, muito obrigada. Eu vim aqui, eu nem sabia que era festa, só eu de rosa e branco, todo mundo de verde, preto, azul e branco. Eu falei: ai, eu estou no destaque aqui, fiquei na última cadeira. Fiquei lá. Aí veio um grupo de jovens da igreja que eu frequentava, me chamou para cantar. Aí o Senhor já tinha falado algo no meu ouvido de Gomer, e eu só tinha ouvido essa mensagem uma vez na minha vida. Eu nem lembrava quem era, mas o Senhor falou Gomer, 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 não parava de falar. Falei: gente, não é possível que eu estou ouvindo, não é possível que eu estou... A gente prega, mas quando a gente está no meio do negócio... Aí eu falei: não, mas aí não fui chamada para ter oportunidade, eu vou só louvar com um grupo de outra igreja, não tem problema nenhum. Irmãos, me deram o microfone. Na hora que me deram o microfone, saiu Gomer. E eu, assustada também por dentro, mas com o rosto pegando fogo. O Senhor usou a minha boca literalmente. O tema era reconstrução dos muros. Aí o Senhor falou: vocês querem reconstruir os muros com o altar quebrado? Através da minha vida, que nunca tinha ido lá. Todo mundo ficou me olhando. E eu comecei a tremer, eu não sabia o que fazer. Na minha mente por dentro pensando: ai, o que você está fazendo? Mas por fora eu estava ali firme na fé. Tem que mostrar fortaleza às vezes, né? Diante dessa situação. Sabia que era Deus, eu só não queria fazer. Às vezes dói para o profeta entregar aquilo que Deus manda. E Deus queria expor. Porque às vezes Ele quer expor. Eu falei: não. Aí a pastora subiu, bateu no microfone, que ela estava, e falou assim: aqui já tem pregador. Vocês vão louvar ainda? Aí o grupo vão, aí o playback não pegou. E eram 7 trombetas lá em cima. Eu falei: vamos louvar, louvei com a alma ali, com a garra. Falei: Senhor, sentei assim, se o Senhor não me honrar, se o Senhor não me honrar não, se o Senhor não honrar o teu nome, se o Senhor não falar aqui, não me justificar, nunca mais eu vou falar nada, porque eu vou achar que é de mim. Foi eu e uma amiga do véu, da igreja do véu. No final o pregador está lá falando, espanhol, tá? Veio de fora. Traduzia, mas ele também falava português. Aí ele falou assim: quem aqui quer reconstruir, irmão? Eu não pensei no que ele falou. Eu só pensei assim: se foi lá que eu fui envergonhada, vai ser lá que ele vai me justificar. Antes mesmo de eu ouvir, eu fui. Porque eu falei: vou provocar a Deus, vou provocar aquilo que eu quero ver. Ser fé, irmão. Mas naquele momento ali eu balancei. Eu fui lá na frente, já toda segurando o choro, daquele jeito, crescendo ainda, aprendendo. Não tinha passado ainda por algo semelhante. Quando eu cheguei ali, que eu comecei, o pregador veio, pulou do altar, o altar era assim, pulou do altar, pegou na minha mão e falou: Débora, estão tentando calar sua voz. Aí você entende que na mesma medida que o Senhor te usa, Ele também te justifica. Muitas das vezes Ele quer entregar fel e a gente não quer entregar o fel, mas Ele fala: entrega o fel porque eu vou justificar o fel que você tiver que entregar. E o Senhor falou: Débora, aonde você for,
Aonde eu te mandar ir, você vai falar o que eu mandar, você é atalaia. E você é flecha e eu vou te retroceder. Irmão, passou assim uns 2, 3, porque eu entrei no deserto e ele me retrocedeu mesmo. As portas se fecharam, os amigos foram embora. Eu fiquei esquecida dentro de uma kitnet desse tamanhozinho, pedindo a morte, irmão, afastada do Senhor. Acontece, precisei passar por esse processo. Morei em 14 casas, precisei passar por esse processo. Cada casa me ensinou algo diferente. E eu também deixei uma semente que hoje eu vejo. Então, se você está aqui, só para dar um parênteses, se você está passando por algo assim, dê valor a isso. Extraia o melhor que você puder dessa dor. Sabe o que o apóstolo Paulo falou para terminar? O apóstolo Paulo falou assim: estou instruído tanto a ter fome quanto a ter abundância. Foi ensinado. Senhor, retira de mim o espinho na carne. Não, a minha graça te basta. Tá bom. Então, se a sua graça me basta, eu vou me regozijar. Porque é sinal que o poder de Deus pode se aperfeiçoar todas as vezes que o espinho me machucar. Então, irmão, se você está passando por algo desse tipo, acredite que a voz do Senhor pode fazer e faz. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração antes de entregar aqui.